Se me pedissem para começar uma revolução no país, começaria pela educação. Não pela educação convencional, de que se fala muito, talvez até demais, mas pela educação cívica. O verdadeiro problema da nossa democracia está neste tipo de ignorância. E já nem podemos falar na nossa jovem democracia, porque vai a caminho dos 50 anos. Mas ela, a democracia, que já está na idade madura, vive permanentemente sob o temor da influência dos ignorantes, aqueles que não são capazes de expressar exigências sociais de uma forma inteligível à comunidade, ou de entender e rebater os argumentos dos outros, dos políticos, dos seus adversários políticos, digamos assim. Esses ignorantes bloqueiam quando são pressionados, quando são convidados a definir as suas preocupações ou a priorizar os seus anseios, direitos, deveres, enquanto membros da sociedade. Ou seja, tudo aquilo que vá para além das adesões patológicas às suas tribos ou etnias ou clubes de futebol. Não é? E todos têm direito a voto, o que é preocupante. E essas pessoas opor-se-ão às reformas necessárias que impliquem sacrifícios e irão seguir os muitos demagogos que aparecem e irão aparecer cada vez mais, que lhes prometam paraísos com ou sem virgens, ou a vingança das suas frustrações à custa de determinados bodes expiatórios. Esse é o perigo grande da ignorância cívica. O problema da nossa democracia não está, pois, nos políticos, alguns deles desonestos, que nos governam, mas sim no predomínio da maré de ignorância que permite que esses indivíduos existam. Acho que está por fazer o estudo aprofundado desta situação. Mas duvido muito que os políticos queiram. Não é? Os políticos que fazem o seu papel, não é? Como os teólogos, vivem de promessas que sabem não poder cumprir, nem têm a mínima intenção de cumprir. O egoísmo gerado por este sistema faz com que os chamados dirigentes da nação valorizem mais o seu êxito pessoal que a responsabilidade social. E temos inúmeros exemplos disso no nosso país. Basta consultar ou listar os inúmeros casos judiciais que são arquivados, um ou outro que surge, enfim. Daí, por exemplo, esses políticos serem contra a confinação das zonas da capital com casos crescentes de Covid para eventualmente recebermos a final da Liga dos Campeões. Alguém duvida que seja isto? Eu nem pergunto quem sabe, eu tenho a certeza absoluta que neste momento o vetor económico sobrepõe-se claramente à lógica de contenção que se está a verificar que ainda é necessário existir. Daí que a tal valorização do êxito pessoal ou do êxito comunitário, de grupo, do grupo político, a que eu aludi há pouco. Mas quem os pode criticar? Se pensarmos bem, haverá alguém que os possa verdadeiramente criticar? Aquele, como Jesus Cristo disse, quem estiver ausente de pecado ou livre de pecado, que atire a primeira pedra. Se o egoísmo é um dos pilares da moral contemporânea, apenas estão a ser coerentes. E a malta, nós, os eleitores, ou seja, o tal homem comum, o homem da rua, centrado egoisticamente nos seus problemas pessoais, no seu clube de futebol, distraído, está-se nas tintas para isso. Presta pouca atenção a tudo aquilo que transcende o seu pequeno e egóico mundo pessoal. É como aqueles indivíduos a quem lhe deram uma arma, neste caso o voto, pois não sabem como a usar. No fundo, como uma malta nova que já nem vai à recruta. É um pouco assim, não é? Reparem como tudo isto é metafórico.
É verdade que a política é melhor que a guerra, não é? No fundo, andam todos à pancada no hemiciclo, virtualmente, entenda-se, não é? Se bem que por vezes eles chegam mesmo a vias de facto literal, não é? Mas não o fazem nas ruas, não andam a tentar atingir-se brutalmente nas ruas, enciladas. Né? Portanto, nesse aspecto, o regime que nós temos é muito melhor do que. É melhor haver políticos que se degladiem do que haver bandos organizados que se matem uns aos outros e ponham em risco a vida das pessoas inocentes, digamos assim. E foi assim, com todo este deixa andar, ou Maria vai com as outras, que surgiu o Hitler. Não nos esqueçamos disso. Por exemplo, não é? O Hitler, que detestava os políticos, adorava as guerras, e surgiu aproveitando uma distração dos políticos e dos eleitores. E tal como no mundo quântico, não é? Tudo aquilo que pode acontecer, vai acontecer, como disse Murphy. Não é? É apenas uma questão de tempo. Agora, com todas estas distrações, a saber, os políticos estão aparentemente preocupados com a economia, principalmente a sua, não é? Veja-se os casos conhecidos da corrupção aparente, com a final da Champions, e os eleitores com a retoma do futebol e o seu pequeno umbigo. Portanto, as pessoas estão distraídas com estes acontecimentos e a verdade é que já temos um deputado eleito da nação que, para os mais atentos, simboliza o tal embrião que levou à ascensão de Adolfo ao poder. Adolfo também foi gozado, não nas redes sociais, nem por um humorista conhecido da televisão, entenda-se. Foi preso, foi quase fuzilado. Não deram importância, chamaram louco e depois foi o que se viu. Quem te avisa